Bom, pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer recebê-los no nosso ciclo de seminários semanais sobre os desafios econômicos da Covid-19. Hoje teremos o prazer de termos o Rudy Rocha e o Armínio. São ambos ex-alunos do departamento, ilustres ex-alunos do departamento, com participações distintas, envolvimentos distintos com o departamento. Só para fazer uma propaganda das próximas sessões, na semana que vem teremos o Gustavo Gonzaga e o Gabriel Liceia falando de mercado de trabalho. Em seguida teremos o Vinícius Carrasco e o Marcos Lisboa falando sobre políticas de crédito. E, na sequência, o Thierry Verdier e a Maria Cristina Terra, falando sobre comércio internacional e globalização no contexto pós-pandemia. Vamos esperar aguardar mais alguns segundos, eu vejo que tem muita gente entrando aqui. Só para retomar o nosso formato, né, a gente vai ter as apresentações iniciais, né, do Rudy, em seguida do Armínio, com apresentações em torno de 15 a 20 minutos, e em seguida a gente passa para as sessões de perguntas e respostas, e a gente vai seguir aquele formato que temos seguido até o momento, que é o de utilização a partir da utilização do recurso de levantar as mãos. Eu vou abrindo o microfone na medida em que as perguntas vão chegando, e a ideia é que as perguntas sejam bastante objetivas, não passem de 30 segundos, para que a gente possa cobrir um número de assuntos bastante amplos. Tá? E esse seminário se encaixa muito bem nessa nossa tentativa de cobrir diferentes aspectos, né, dos desafios econômicos associados à Covid, e que tem vários desdobramentos, né, desdobramentos que tangenciam várias áreas correlatas à economia. E para a gente aqui hoje é um prazer ter a oportunidade de conversar com o Rudy e com o Armínio, que estão à frente de uma iniciativa super interessante, que é o IEPS, que tem já gerado muita informação e evidência relevante para esse contexto. Então, acho que seria bom a gente começar logo, para não atrasar muito. Rudy, mais uma vez, muito obrigado, muito bom tê-lo a bordo aqui, acho que vai ser uma ótima discussão. Vou deixar contigo. Obrigadíssimo, Juliano. Obrigado pelo convite. É um prazer participar dos eventos da casa. Obrigado, então, também a todos da casa. Obrigado, Rogério, também pelo convite. Um prazer também participar com o Armínio dessa sessão virtual remota. Eu vou subir aqui alguns slides para me guiar ao longo da apresentação. O título aqui é mais uma aspiração do que qualquer outra coisa, tá muito distante de qualquer resposta. Mas, enfim, o que guia em geral essa apresentação, esses próximos slides, são algumas perguntas bem genéricas, na verdade. Por exemplo, se, quando e como sair dessa crise, né? As respostas estão longe de estar claras, mas enfim, acho que a gente consegue trazer algumas informações e evidências empíricas que contribuam para o debate. Tá? O roteiro aqui vai ser bastante baseado no material que a gente tem produzido no IEPS portanto, desde já agradeço a toda a equipe, ao pessoal que colaborou para isso. E a ideia é fazer um panorama bem descritivo, tá? Sobre oferta e demanda de serviço de saúde, com foco sobre serviço hospitalar. E ao longo desse cruzamento entre oferta e demanda, a ideia é sair com algumas mensagens principais daqui. Tá? Como marco normativo, que meio que vai ancorar algumas conclusões, tem a ideia de que, na verdade, a sociedade tem que caber dentro de seu sistema de saúde e isso, portanto, ancora bastante quais são os limites que a gente tem para operar dentro da crise. Tá? Por um lado, então, eu vou falar sobre um panorama sobre a oferta, um panorama sobre a demanda. Sobre a oferta, a gente já tem muita informação, né? Não só técnica, como circulando na opinião pública e nos jornais. Obviamente, a oferta é escassa, muito heterogênea. O que eu vou fazer aqui é colocar uns benchmarks só para qualificar um pouco mais, acho que é esse dimensionamento
da escassez e da heterogeneidade, acho que cumpre um papel importante também. Pelo lado da demanda, eu vou falar um pouco, enfim, faltam muitas peças, muitos elementos para a gente saber de fato o que está acontecendo, mas eu vou trazer um pouco de dados da intuição por trás dos modelos epidemiológicos para qualificar alguns posicionamentos e, enfim, ao que tudo indica, as evidências sugerem um agravamento recente rápido do contexto. Tá? A mensagem principal, que eu volto ela ao final, é que, ao que tudo indica, parece que essa primeira batalha está sendo, de fato, perdida, o que é muito grave, e ao que tudo indica também, o horizonte da crise, pelo menos a crise sanitária, eu vou me ater à parte de saúde, está se alongando. Tá? Então, isso implica que a gente tem que ter mecanismos de convivência com a crise. Tá? E, por último, eu vou marcar bem uma mensagem de que uma condição necessária para a gente dar respostas às perguntas de acima é a necessidade urgente de informação, tá? Principalmente, mais especificamente, testagem aleatória, para a gente conseguir inferir alguns parâmetros da demanda. E não só isso, seria muito importante também a gente discutir um pouco e trazer um pouco mais de elementos sobre o que é um sistema de saúde, como que outras camadas do sistema de saúde podem se somar simplesmente à assistência hospitalar para a gente conseguir tentar mitigar e achatar a curva. Então, um pouquinho sobre a oferta, começando pela oferta. Basicamente, esse gráfico eu tentei sintetizar um pouco, dimensionar um pouco o tamanho do problema aqui para o Brasil. Aqui a gente cruza, por exemplo, o gráfico mostra uma escassez relativa entre demanda e oferta de leitos hospitalares de UTI adulta para o SUS, tá? Mapeada ao longo de taxas de infecção populacional. Pode funcionar como cenários para a demanda futura, por enquanto. Então, só para qualificar, a primeira linha preta, por exemplo, a gente simplesmente olha, levanta leitos de UTI existentes que estavam registrados no Cadastro Nacional no começo do ano e avalia em que medida, para diferentes níveis de demanda, ou seja, de taxa de infecção, em que medida a gente tem, então, uma escassez ou um superávit, um déficit relativo de leitos. Tá? E, ao que tudo indica, a margem é muito apertada. Tá? Então, se a gente olhar para a linha preta, com uma taxa de infecção populacional, taxa de ataque, o termo técnico, 3,3% da população infectada já bateria no nosso break-even aqui do sistema. Mas a gente pode qualificar um pouco melhor isso. Por exemplo, se a gente seguisse as recomendações do próprio Ministério da Saúde, uma portaria lá de trás, que recomendava 10 leitos de UTI por 100 mil habitantes, a gente pula para a linha cinza, por exemplo. A gente está atrás do recomendado, mas mesmo assim não pula tanto. Tá? Existem informações bem fragmentadas de que estão entrando cerca de 9 a 10 mil leitos adicionais para o sistema, e a gente pula para a linha laranja. Tá? Então, a gente ganha 2 pontos percentuais com isso. Né? Acho que isso sintetiza muito bem uma primeira mensagem de que, mesmo que se a gente tivesse com um sistema no recomendado, a gente estaria muito longe, por exemplo, do que estima-se estar acontecendo com o Amazonas, uma taxa de infecção de cerca de 10%, e muito mais longe, por exemplo, da taxa de infecção estimada para o momento de pico de mortalidade em Nova York, tá? Que foi acima de 20%. E mais longe ainda do que se estima ser o threshold de imunidade de rebanho, se é que existe, que é de cerca de 70%. Tá? Então, isso só mostra que a crise realmente seria impossível estar preparado para essa crise, é muito difícil lidar com essa crise, mas isso piora um pouco. Tá, piora um pouco mais. Aqui eu estou considerando todos os leitos de UTI disponíveis adultos no SUS no país, né? Mas a gente sabe que, enfim, a capacidade é utilizada no ano típico. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, por exemplo, o histograma por macro-regiões de saúde, são cerca de 100 a 120 macro-regiões de saúde no país, como que elas operam, a capacidade que elas operam no ano típico, isso aqui é 2019, tá?
E se a gente adicionar, por exemplo, uma carga de 10% de infecção populacional, o que acontece? Então, a distribuição se desloca para níveis super altos, né? Então, isso só mostra, enfim, que o problema se agrava. A gente pode agravar um pouquinho mais o problema. Então, aqui a gente estava olhando, por exemplo, um agregado geral, esse 3,3 é um agregado geral para o país. Tá? Só para qualificar um pouco mais esse 3,3 também acho que é importante, pelas últimas estimativas do Imperial College também que saíram recentemente, para São Paulo eles estimam uma taxa de infecção de 3,3. Tá? E algumas informações recentes de hoje, por exemplo, de alguns levantamentos, indicam que a capacidade do sistema municipal de São Paulo já está em 89%. Tá? Então, realmente parece que esses dados têm alguma aderência. Eles pioram porque, enfim, esse é o agregado, de fato, mas o que acontece quando a gente analisa a distribuição desse break-even ao longo das regionais de saúde? Tá? Então, o que a gente olha é que, na verdade, a mediana do break-even entre regionais de saúde é de 0,7%. Tá? Se a gente excluir eletivas, hospitalização por causas externas, outras infecciosas respiratórias, sobe para 2,7%. Tá? Várias regiões, macro-regiões de saúde, não tem sequer um leito de UTI. Tá? Então, a heterogeneidade realmente é muito grande. O sistema hospitalar é parte da história, o choque é sem precedentes e, de fato, como eu mencionei, nunca estaria preparado. E não só isso, RH é um agravante, né? Que a gente ainda consegue ter alguma elasticidade para reagir com compras de algum equipamento, mas a oferta de profissionais de saúde é bastante inelástica nesse contexto, então só agrava a situação. E a gente vai ter que contar, enfim, o sistema hospitalar é uma parte da história, de fato, a gente vai ter que contar com todos os recursos do sistema, do SUS. Né? Então, o sistema de saúde não é só hospital, né? O sistema de saúde é um sistema de transferência, sistema de pagamentos, vigilância sanitária, atenção básica e, sobretudo, capacidade de coordenar e de coletar informação. Então, isso tem que começar a funcionar o mais rápido possível. Né? São formas que a gente tem que começar a acompanhar e ver o que está acontecendo. Tá? Bem, então, ao que tudo indica, como esperado, a oferta está super apertada, a gente está sem margem. E o que a gente sabe pelo lado da demanda? Pelo lado da demanda, a gente sabe muito pouco, na verdade. Tá? Isso, enfim, é o que traz mais incerteza para a situação. Os modelos SIR são terríveis, em particular para a predição. Eles não são feitos para isso, né? Eles são feitos para a gente entender um pouco o shape de disseminação, mas não funcionam tão bem para a predição. Disponibilidade de dados terrível, simplesmente terrível. Quando a gente interage essas duas coisas, a gente tem, então, praticamente um pesadelo. Né? A gente realmente está no escuro sobre isso. Mas a gente consegue sim extrair alguma informação dessa história com os modelos e as evidências que estão saindo por aí. É um pouco sobre isso que eu quero falar. Antes disso, só qualificar um pouquinho mais os modelos CIR. Eu acho que todo mundo já está ouvindo falar sobre o que é um modelo CIR. Eles estão muito longe de serem modelos estruturais, no sentido que a gente está acostumado em economia, muito menos identificados, né, no sentido de que a gente consegue encontrar vários conjuntos de parâmetros para entender o que entregar uma predição. Na verdade, é tudo muito endógeno e, em última instância, até a fisiopatologia do vírus pode mutar. Então, é extremamente endógeno. O que a economia tem feito aqui, e eu vou trazer um pouco agora disso, tem aportado componentes bastante importantes, tudo muito recente. Os modelos saem semana a semana, modelos novos, apontando na direção de tentar modelar um pouco de comportamento. Tá? Então, principalmente com foco sobre os parâmetros que regulam, que governam as transições entre os estados desse modelo e, portanto, conseguem explicar um pouco mais do que está acontecendo. Tá? Em particular, um parâmetro que já está conhecido por aí é o tal do R0, é um parâmetro absolutamente crucial. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre ele aqui. Isso tudo é só para qualificar umas 2 ou 3 mensagens que eu quero fazer à frente. Tá? Então, essencialmente, esse parâmetro pode ser considerado uma combinação como número de contatos que
uma pessoa infectada tem por dia e quantos dias ela fica infectada. Isso meio que dá uma ideia da capacidade dela de passar a infecção adiante. Grosso modo, se esse parâmetro é acima de 1, a gente está numa trajetória de expansão explosiva, né? E o que tem sido feito mais recentemente, já existiam alguns modelos epidemiológicos nessa direção, mas acho que com a economia a gente está trazendo de uma maneira cada vez mais frequente isso para dentro do modelo. A gente está passando a reconhecer que, na verdade, parte dos parâmetros que estão dentro desse R0 são totalmente endógenos, né? E respondem a política, respondem a comportamento. Em particular, esse beta, ali de cima, ao que tudo indica, ele está mudando loucamente ao longo do tempo. Tá? Então, ele está decaindo numa velocidade rápida, de níveis iniciais que estavam ali em torno de 4 a 5 para menos de 1, tá? Em torno de 0,5, 0,6, 0,4, permitindo assim o achatamento da curva. Tá? Qual que é o corolário importante disso? É que a curva tem cedido muito mais rapidamente e antes do que atingir qualquer tipo de imunidade de rebanho. Tá? Isso vai ter implicações super importantes para a gente pensar em reabertura. Tá? A gente está muito longe de qualquer ponto para reabertura nesse sentido. Como que a gente está no Brasil com relação a isso? As evidências todas sugerem que, apesar dos esforços, esse parâmetro está acima de 1. Ou seja, a gente está expandindo, tá? Apesar dos esforços. Então, essas são as estimativas recentes do Imperial College para os piores estados aí no país. Se a gente olhar para a última coluna, eles têm algumas estatísticas sobre onde que está esse parâmetro. Tá em todos os estados, está acima de 1, 1,5. Tá? Ou seja, apesar dos esforços, a doença está se disseminando. Tá? Mais algumas estatísticas recentes, só para também qualificar e dimensionar, resultados recentes do IHME, de projeções, sugerem junho, um mês muito difícil, um platô de 200 mil casos por dia, mil óbitos por dia. Obviamente, o intervalo de confiança para essa história é absolutamente gigante. Só para casos por dia, o intervalo de confiança varia de 25 a 600 mil. Ou seja, eles vão acertar com certeza alguma coisa, né, e vão errar com certeza alguma coisa. Para óbito, chega a 2.500 por dia. Tá? Isso é uma coisa absolutamente gigante. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, se a gente continuar nesse ritmo de 200 mil por dia, em um ano a gente chega a 35% da população, muito longe de qualquer 70% de imunidade de rebanho. E só para a gente ter uma noção do que é 1.000 óbitos por dia, em um ano são 365 mil óbitos. Isso é mais do que o total de óbitos no Nordeste inteiro para o último ano que a gente tem informação sobre óbitos, tá? Que foi de 340 mil. Para o Brasil é 1,3 milhões. Então a gente está falando de muita coisa. Tá? É uma barbaridade. Tá? Por que isso tudo é importante? Porque apesar de todo esforço e apesar da doença estar muito avançada em vários lugares, ao que tudo indica, a gente está ainda muito longe de qualquer threshold razoável em qualquer lugar do mundo que nos permita flexibilizar. Tá? A partir do momento que a gente expande e o ST, a quantidade de pessoas supostamente imunizadas aumenta, a gente tem que esperar que o R razoável para a gente controlar a doença aumente um pouquinho. Isso está longe de ser verdade em vários lugares do mundo. Aqui a gente tem um gráfico para, por exemplo, Suécia, Nova York, Itália e para o Brasil também. Tá? Então, qualquer flexibilização mais frouxa da saída, e isso não vai ser só para a gente, para a Itália, para Nova York, para a Suécia, pode gerar um segundo pico ainda mais forte. Tá? E isso... Vai lá, Juliano. Não, só perguntar o que significa essas cores no gráfico. Parâmetros diferentes para o R. Tá? Depende para onde a gente vai. A roxa, se eu não me engano, a gente volta para parâmetros pré-crise. Tá bom. E aí depende do tipo de política que você faz. Tá? Mas super endógeno. Mas acho que ilustra bem o ponto de que se a gente deixar solto, a curva cedeu em tudo quanto é canto do mundo, não foi por causa de imunidade de rebanho. Tá? Foi por causa de comportamento.
foi por causa de política, que suprimiu esse R para baixo do parâmetro de expansão. Tá? Se deixar solto, volta. E aqui eu já estou indo para o fim, só para, enfim, tentar sintetizar. O que a gente tem, essencialmente, no Brasil, é uma oferta sem qualquer margem para erro e uma demanda acelerando. Então, eu comecei com as perguntas se, quando e como sair. A resposta sobre se, acho que está muito longe da gente sequer pensar nessa resposta. Na verdade, a gente está, em certa medida, vendo o que está acontecendo na Europa, Estados Unidos, onde eles já estão descobrindo, eles já estão com essa pauta. Tá? A gente está muito longe dessa pauta ainda. Acho que a gente ainda não pode se contaminar pela pauta da saída, a curva está acelerando. Quando, ao que tudo indica, o horizonte está se alongando e flexibilizações, não só no Brasil como em outros lugares do mundo, podem gerar o segundo pico. E eu não estou falando de uma segunda curva que, em geral, acontece mais branda, mais para frente. Estou falando de um pico ainda mais forte, tá? Dependendo de como for a flexibilização. E como, e aqui são vários como sobreviver durante a aceleração, como sobreviver ao platô, como achatar e como, então, sair. Tá? Quais são os instrumentos que a gente tem em mãos, tentando só organizar tudo isso? Essencialmente, a gente tem alguns grupos de instrumentos. A gente pode esperar sair pela hard science, pela ciência, através de inovações em protocolos clínicos, medicamentos, vacina. Já adianto que tem mais de 1.000 RCTs correndo agora mundo afora e sem qualquer resultado muito positivo sobre medicamentos, sobre coquetéis de medicamentos, né? Ao que tudo indica, a fisiopatologia desse vírus é tal que aciona respostas imunológicas ainda muito desconhecidas. Então, tem sido muito difícil contornar isso. Infelizmente, a única luz no fim do túnel ainda é vacina. Tá? Então, a gente ainda está dependendo muito disso para resolver. Endogenamente, a gente tem instrumentos de policy para lidar com a situação. A gente tem todas as intervenções de não-farma, que inclui desde máscara até isolamento, até, enfim, tudo que a gente tem visto aí e que tem que ser utilizado, no limite lockdown. Absorção de práticas lá fora e, sobretudo, o uso coordenado de recursos do sistema. Tá? Então, de novo, a gente, no Brasil, a gente já foi capaz de dar respostas, em alguns contextos, exemplares para lidar com crises muito graves, sanitárias. Tá? Então, a gente deu resposta para o HIV/AIDS, que é um exemplo no mundo, a gente deu resposta para o H1N1, a gente deu resposta para o Zika. E a gente tem elementos, a gente tem capacidade da resposta, a gente tem uma boa vigilância, a gente tem uma coordenação que é capaz de coletar dados de uma maneira organizada, a gente tem o maior programa de saúde comunitária do planeta, capilarizado e que funciona. Parece que o que a gente não está tendo é coordenação. Tá? Então, existem elementos que estão fazendo com que a gente esteja perdendo muito terreno para a crise. O uso coordenado de recursos do sistema é super importante agora, e eu não queria terminar sem destacar que, transversalmente a essas perguntas, a resposta tem que conter necessariamente levantamento de coleta de informação, alguma forma de testagem aleatória, granular no tempo e no espaço, que nos permita monitorar esse RT e recuperar o ST. Sem isso vai ser muito difícil, vai ser como navegar no escuro. Tá? Eu termino com uma propaganda aqui do IEPS. Tá? Para quem tiver interesse, a gente está produzindo, além de dados, enfim, a gente está super à disposição para compartilhar dados, etc. Mas 2 vezes por semana a gente solta umas newsletters, a gente tem um trabalho de curadoria, tanto no front acadêmico quanto de mídia, e quem que tiver interesse em se cadastrar nesses momentos mais de crise, é só mandar um e-mail. Por favor, a gente está super à disposição. Alunos de graduação em pós que passaram a se interessar por estudar saúde também, por favor, fique à vontade para entrar em contato e conversar com a gente. Muito bem, eu tinha combinado com o Arminio, eu deixo o otimismo com ele. Vamos ver o que acontece. Obrigado de novo. Obrigado, Rudy. Devo dizer que eu sou um leitor assíduo das notas do IEPS.
Obrigado pela precisa apresentação, apesar das notícias não serem tão boas quanto a gente gostaria. Armínio, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Para aqueles que não sabem, o Armínio é um ilustríssimo ex-aluno do departamento e também ex-professor. A gente teve um prazer de dividir um curso, quer dizer, eu tive um prazer de dividir um curso com ele sobre crises financeiras. Talvez a gente tenha que reeditar daqui a alguns anos, dado o novo material que está surgindo, né, Armínio? Obrigado. Vou deixar contigo. Obrigado. Não, sempre bom estar retornando à casa aí, ainda que por um caminho virtual. E é sempre bom discutir as coisas, mesmo num momento como esse, que realmente está fazendo a gente perder o sono. Eu, infelizmente, não vou poder avançar aqui na nossa conversa de uma maneira positiva, otimista, que quem me conhece bem sabe, eu sou um otimista por natureza, mas está difícil. O tema é muito amplo e eu só queria fazer alguns comentários na linha da estrutura de análise que o Rudy colocou. E eu vou ficar fora do tema econômico, mas é só para registrar que não parece haver dúvida que nós estamos vivendo crises paralelas e eu dificilmente consigo imaginar uma solução maior sem que a crise sanitária seja resolvida, sem que a crise econômica seja resolvida. E eu diria também a crise política. O clima geral tenso, às vezes confuso, contraditório. Está difícil. É uma situação que nós acompanhamos no dia a dia e que, no momento, assim, as trajetórias parecem bem complicadas. Do lado da saúde, pela demora, mas pela falta de uma estratégia maior, né? Que, no fundo, existe uma estratégia, mas que vem de cima, mas que aponta com frequência na direção contrária àquela que a ciência recomendaria fosse, vamos dizer, a organização geral da estratégia nacional, incluindo-se aí o elemento da comunicação com as pessoas, que apesar disso vem se defendendo, mas não tanto quanto o necessário. Não há um dia que passe sem fotos e filminhos de aglomerações e portanto, de situações em que as consequências são trágicas, né? Esse desafio ele tem uma estrutura interessante, parecida com outras que nós estamos acostumados a ver no mundo da economia. É possível se modelar, analisar, procurar relações causais, mas o tema de fato é muito complexo. Esses modelos, mesmo quando incorporam algum elemento comportamental, são bem precários. Isso aqui é a verdade. Eles iluminam muita coisa, mas na prática, eu acho que a campanha vai ter que ser baseada em dados. Então, aí eu só queria fazer eco ao que o Rudy disse. Quer dizer, a importância de se ter uma ideia de quando as curvas começaram a virar para valer e depois, à medida que elas eventualmente vão virar de um jeito ou de outro, e que se possa também calibrar os trabalhos de tal forma a não correr riscos desnecessários no que diz respeito a outras ondas que não são possíveis, são prováveis, dado que nós, pelo visto, não vamos chegar nem perto da imunidade. Aí, pelo mundo afora, o que se vê são medidas as mais variadas e me parece que no Brasil nós precisamos de todas, né? Começa com o isolamento social, que
precisa ser incorporado à vida das pessoas. Elas não têm assim, instinto suicida, então isso está acontecendo, dificulta muito a vida de quem está acostumado a fazer a modelagem CIR assim, mais básica, felizmente. É provável que em várias regiões do Brasil seja preciso, de fato, ir para um lockdown, que em tese seria temporário, mas seria uma política intermitente até que se chegue a algum grau de segurança. Não existe uma alternativa pura, que durante um tempo chamou-se aí de vertical, porque as pessoas não são suicidas, porque as condições aqui no Brasil são muito precárias. Nossas estimativas lá no IEPS sugerem que mais do que um terço da população é vulnerável quando se inclui idosos e portadores de doenças crônicas, outros problemas nessa linha. A desigualdade manifestada de maneira mais óbvia nas favelas e moradias precárias dificulta também o isolamento. Com frequência se vê 4 pessoas por cômodo, é impossível isolar. Muitas pessoas no setor informal que comem de noite o que ganham de dia. Enfim, um quadro bem difícil. Nós estamos muito atrasados no mundo da testagem e do rastreamento, que tem papéis importantes, desde o entendimento maior do que de fato está acontecendo com a população, até a caça. Hoje, a Márcia Castro, numa apresentação na Câmara, no evento da Câmara, falando dos detetives sanitários. O Brasil tem, na verdade, pessoas que poderiam fazer esse papel de saber quem tem problemas e quem se encontrou com quem, que no fundo são os agentes comunitários do SUS, da atenção básica. Poderiam fazer esse papel, teriam que ser treinados, teriam que ser aparelhados, eles próprios também teriam que ser testados. Ela falou bastante sobre isso. Quem tiver interesse pode ver lá na Câmara. O fato é que o Brasil vai precisar de tudo. A nosso favor, existe a rede do SUS, existem mecanismos de assistência social para permitir que essa trajetória seja minimamente suportável. Mesmo quem vive confortavelmente se sente mal com isso, a falta de liberdade. Imagina quem vive, que é um número enorme de pessoas, quem vive sem qualquer conforto, sem água corrente, sem condições de higiene. Até agora, os sinais são bons no mundo da alimentação, que é outro drama potencial. Então, tem havido bastante solidariedade. É preciso que isso continue. Imagina se, além de tudo isso está acontecendo, começa a faltar comida também, né? Mas, por enquanto, está tudo bem. Aqui no Brasil, nós perdemos tempo. Faltou realmente uma visão correta, científica da coisa. Nós vamos pagar um preço por isso. Em outras áreas, algumas coisas vêm funcionando. Eu penso que o uso dos canais do Bolsa Família e do Cadastro Único permitem transferência direta para as pessoas, e vem havendo também um esforço de cadastramento, mas os custos não podem ser ignorados. Vários de nós saíram falando cedo sobre a importância de se abrir uma exceção para esses gastos, nesse momento, que seriam claramente gastos temporários, mas se essa situação perdurar, as contas mostram que a dívida pública vai para 100% do PIB, e há também a ameaça de despesas novas permanentes. E aí os riscos passariam a ser, a meu ver, enormes. Então, esse é o quadro. Não há possibilidade de saída
assim, a curto prazo. Não há ainda confiabilidade de informações, embora eu estou com o Rudy, eu creio que isso é possível se obter, mas não é o caso ainda. E os riscos econômicos vão crescer com o tempo. Então, assim, eu realmente estou extremamente preocupado, tanto com o lado sanitário quanto com o lado econômico, e infelizmente eu acho que eles se comunicam, e eu acho que nós temos que nos preparar. Ainda há tempo para se agir em todas essas frentes, mas isso vai exigir uma liderança que até o momento não se vê. Felizmente, nós, sendo uma federação, temos podido, a nível de estado e município, tomar providências. Pode ser que daí também surja algum espaço aí para a esperança. Eu vou parar por aqui, me coloco junto com o Rudy aí à disposição. Obrigado aí de novo, Juliano, Rogério, amigos da PUC. Ótimo, Armínio. Obrigado. Enquanto as pessoas se organizam aqui para fazer as perguntas, deixa eu fazer duas perguntas rápidas aqui. A primeira é sobre o desafio de testagem aleatória. O que a gente tem até agora, pelo menos o que eu pude acompanhar, é esse esforço lá da Universidade de Pelotas, que eu acho que vai na direção certa, mas tem uma certa frustração, pelo menos a meu ver, com os resultados ali, porque a amostra ela se revelou extremamente pequena, né? Porque o número de casos detectados foram 2, 6 e 10, se não for salvo engano, e a meu ver a gente precisaria de 2 ordens de magnitude, né, em termos de ampliação dessa amostra, para a gente começar a ter algum diagnóstico um pouco mais preciso. Então, seria interessante ouvi-lo sobre em que medida, se há algum esforço nessa direção, como que estão essas coisas. E do ponto de vista de gestão, eu acho que seria legal a gente dividir para mim tem dois desafios aqui. De um lado, são aqueles problemas meio que inerentes a estarmos num país como o Brasil, com as suas dificuldades, dado o seu estágio de desenvolvimento, mas me parece, pelo que foi colocado aqui, que o Brasil também tem um sistema de saúde que ele tem alguns atributos que são até surpreendentes no contexto internacional e um histórico de lidar bem com várias iniciativas no lado de saúde. E eu acho que seria legal se vocês conseguissem avançar um pouquinho mais sobre essa perda de oportunidade que a gente está tendo, provavelmente por questões associadas à nossa incapacidade de coordenação entre as diferentes esferas, ou mesmo desafios são impostos pela própria incerteza que a gente está enfrentando, porque me parece que aí sim é uma questão de ineficiência, né? A gente tem um recurso ali que parece estar subutilizado. Deixa eu passar para coletar mais 2 perguntas aqui e eu passo para vocês responderem. Vou começar aqui com o Sérgio Portugal. Sérgio, seu microfone está aberto. Se puder fazer pergunta rápida. Sérgio. Não? Deve estar com algum problema. Deixa eu mudar aqui. Alô? Oi, Sérgio. Alô. Primeiro, eu queria agradecer aí ao Rudy e ao Armínio pela apresentação. Queria fazer uma pergunta, que é a seguinte. O Sir David King, que é o conselheiro do governo inglês, produziu um documento com 18 recomendações para a saída, para a volta. E 3 recomendações são fundamentais: testar, seguir e comunicação. Queria ver com o Rudy e com o Armínio qual a impressão que vocês têm disso ser feito aí no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Edmar. Tem 2 perguntas. Uma, eu gostaria que o Rudy explicasse um pouco melhor o que ele quis dizer. Eu acho que na sua linha, Juliano, que o grande problema é falta de coordenação
Será que você podia entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso? A outra é o seguinte, Rudy, você apresentou um quadro aí terrível, eu estava buscando aqui, quem sabe a gente condições para algum otimismo, né? Eu estava pensando em artigos. Estão me ouvindo? Sim, sim. 2 artigos que eu li recentemente, um do Thomas Pueo, dizendo que ele tem muita esperança que um uso de máscaras, desde que seja feita de forma correta e bem, poderia reduzir muito essa perspectiva de disseminação da doença, né? E o outro é ver um paper recente nos matemáticos aí da Liverpool School of Tropical Medicine, que eles tem um modelo lá que eu não entendi muito direito não, mas em que eles fazem uma diferenciação, né, coisa que a gente entre as pessoas que são mais ou menos suscetíveis a contrair a doença, né? E o isso é que contraem a doença primeiro os mais suscetíveis e depois os que são suscetíveis. E a consequência disso é que a imunidade de rebanho poderia ser atingida dependendo do grau de diversificação da população, nesse aspecto da suscetibilidade, poderia ser muito reduzida. Eles falam que, em vez de 60 a 70, bastaria 10 a 20. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, vamos coletar as respostas, já tem material suficiente, né? Quem começa? Elas foram dirigidas mais ao Rudy. Eu só faço 2 comentários rápidos, passo a bola para ele. Sobre coordenação, foi mais para o Rudy, mas na verdade é liderança que falta, né? Não adianta coordenar se não houver um certo comprometimento com a qualidade da análise, da ciência, no fundo, né? É disso que a gente está falando. Então, assim, eu usei a palavra liderança, também não é correta, né? Acho que falta mesmo uma visão adequada da coisa. Acho que dá para entender a ansiedade com relação a pessoas desempregadas e isso todo mundo sofre com isso. Daí vem a necessidade de solidariedade, de assistência social, mas eu não acho que é coordenação. Eu não li Sérgio, eu não li essas sugestões, mas aqui está difícil ter o material para fazer os testes e fazer o rastreamento. E a comunicação acho que deveria começar a acontecer pelos governadores e prefeitos, eu suponho, já que ela não está vindo por cima. Mas não é o suficiente. Eu acho que deveria haver campanhas também feitas por celebridades, pessoas que são reconhecidas pela população, que pudessem se comunicar de uma maneira clara e gráfica, mostrando assim, olha isso aqui, como campanhas outras já se viu por aí com relação a fumo, a campanha da AIDS também deu muito certo. Acho que está fazendo falta também esse departamento. A parte mais, vamos chamar, tecnológica aí, de testar e rastrear, eu acho que ela vai acabar chegando, mas não sei, Rudy, passo para você o resto aí, máscaras também. Beleza, sigo aqui então, Arminio, obrigado. Obrigado pelas perguntas, começando por testagem e tal, informação do Juliano. Tem um experimento de Pelotas em andamento, de fato a amostra é pequena e eles não estão com poder, e a taxa de fricção ainda é muito baixa na região, então eles não estão conseguindo captar muita coisa, não tem poder suficiente. A gente tem em andamento a PNAD, coronavírus, os primeiros resultados devem sair em breve. Se eu não me engano, não é testagem, mas é um questionário que permite a gente criar umas proxies
a nível nacional, com alguma periodicidade, se não me engano, semanal, grandes regiões e com um pouco menos de periodicidade, representativa ao nível das unidades da federação. Isso tem andamento, são questionários integrados com o mercado de trabalho, condições de habitação, etc. Ouvimos falar que o governo federal já tem 22 milhões de testes para entrar em campo e começar uma coisa em mais larga escala, mas difícil saber se é isso mesmo e quando que entra em campo. A gente não tem sequer capacidade para analisar os testes. Então, essa é uma prioridade enorme e eu espero que no próximo mês a gente tenha mais informações sobre isso, pelo menos. Com relação à gestão do sistema de saúde, daí eu tento responder um pouquinho também uma das perguntas do Edmar sobre o que é coordenação, um termo meio difuso e genérico, né, Edmar, que não fala muita coisa, mas em princípio um sistema de saúde é um apanhado de entes fragmentados, né, de altíssima complexidade, e que precisam de alguma forma se comunicar e funcionar com base em um sistema de referência contra referência para que o fluxo de atendimento de um determinado paciente seja o mais suave, o mais eficiente possível, né? O que liga esses entes é a coordenação, e não só isso, o que permite que a gente consiga investir de uma maneira racional e eficiente no sistema de saúde também é a coordenação, né? A unidade de análise ideal para o sistema de saúde, aqui no Brasil, enfim, em outro lugar do mundo, mas aqui no Brasil em particular, não é a unidade da federação, não é um município, são agrupamentos de municípios que justificam uma escala para ter um hospital e que seja integrado com atenção básica, etc. e tal. Então, todo esse trabalho de coordenação exige recursos humanos, exige logística, exige um monte de coisa, né? Quando a gente está diante de uma crise, isso é estressado, né? E, ao que tudo indica, não está respondendo. Tá? Então, o que a gente tem é cada um por si, essencialmente isso. Alguns governadores à frente, prefeitos fazendo o que podem, colocando barricada na entrada do município ou fazendo suas próprias inovações, mas de uma maneira muito, muito fragmentada ainda. Tá? Então, a gente sempre teve uma capacidade muito grande de coordenação por causa do governo federal. O SUS está lá em cima coordenado, né? Existe descentralização, claro, mas a coordenação é clara. E nesse momento parece que a gente está sentindo falta disso, porque falta uma liderança, como a Armin mencionou, que conecte tudo isso e que evite que a gente fique brigando por recursos lá na ponta, né? Então, a coordenação nesse sentido seria super importante. E, de fato, acho que o SUS para um país em desenvolvimento, é uma potência, em certo sentido, né? E tem capacidade de reagir. Então, minha ideia de estar subutilizada vai muito nesse sentido, Juliano. Com relação à pergunta do Sérgio, depois eu volto para a última pergunta do Edmar, pergunta do Sérgio sobre recomendações de teste, tracing, né, de seguir e comunicar. Acho que a gente ainda está tentando testar, está com baixa capacidade de teste e de avaliação de teste, iniciativa privada já está correndo por fora, empresas estão comprando testes para ver se conseguem voltar em operação em paralelo. Está totalmente fragmentado, tem um mercado cinzento de testes em andamento. E testes é difícil. Tracing no Brasil, enfim, não sei se a gente tem capacidade de fazer isso de uma maneira organizada. Claro que a gente tem os agentes comunitários de saúde, a gente tem as equipes de saúde da família super capilarizadas no território, que funcionam muito bem em vários lugares. Então, teria capacidade, mas, de novo, a gente vai ter que ter alguma liderança aí para fazer com que esses entes são, por construção, fragmentados no sistema de saúde, se coordenem e consigam entregar alguma coisa mais organizada. Mas, por enquanto, eu sou um pouco cético do jeito que a gente está sobre tracing, pelo menos em nível mais agregado. Seguramente alguns municípios já estão fazendo isso, menores. Tá? Comunicação, e aí, não sei, acho que se tem uma coisa que a gente está pecando é em comunicação, né? Então, realmente as informações são muito desencontradas.
E aí eu fecho com as perguntas do Edmar sobre máscaras e etc. Acho que está claro que essas intervenções não farma são absolutamente essenciais e conseguem sim formar uma barreira relativamente efetiva, não total, óbvio, mas da transmissão, dado o horizonte que a gente tem de crise ainda pela frente. A gente não pode abrir mão disso e, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que criar mecanismos de convivência com a crise. Máscara é uma delas. Tem evidência já de que derruba o tal do R0 mesmo. Então, outras formas de convivência são importantes. E, por fim, com relação a modelos, tomara, Edmar, que a imunidade de rebanho já esteja sido alcançada, por exemplo, em Manaus, né? Se for 10%, vamos ver para onde vai essa curva. Esses modelos são altamente não lineares, demandam muita qualidade de dados. Eu não sei, eu não teria uma praia, eu tenho sido mais cético com relação a essas previsões. Tá? Mas, enfim, vou me agarrar a isso. Espero que eles estejam certos. Obrigado, Rudy. Vamos coletar mais uma sequência aqui. Gustavo, o microfone está aberto, eu acho. Gustavo. Gustavo, está conseguindo? Deixa eu abrir aqui da Beatriz, enquanto o Gustavo não consegue. Foi agora, Juliano? Foi sim, Gustavo. Bem. Perdão, estava falando aqui, não estava vendo que estava sem o microfone. Bom, oi, Rudy, Armínio, parabéns aí pelas apresentações. Eu tinha duas perguntas rápidas, uma em relação ao R0, essa ideia de como que o R0 depende da densidade, né, populacional de cada região. Obviamente, deve depender muito, né, mas eu fico pensando se nos Estados Unidos, principalmente, você tem milhões de casos, se já não tem essas estimativas de como que a doença se espalha, né, quão rápido ela se espalha nas regiões mais para o interior, né, principalmente. Porque acho que isso dialoga muito com a oferta, né, a própria capacidade de leitos. Os números que o Rudy apresentou são chocantes, né, mas uma mediana abaixo de 0,7%, né, de população infectada é uma coisa super preocupante. Mas, por outro lado, são essas regiões, provavelmente mais no interior do país, que vão ter menos probabilidade de ter um R0 grande. Então, queria ver se vocês têm alguma evidência sobre isso. E depois, Rússia, se pudesse explicar um pouquinho mais o número de Nova York, de 21%. É um número que me intrigou muito. Quer dizer, Nova York teria a capacidade de absorver até 20% da população infectada, é isso? Tá. Obrigado, Gustavo. Deixa eu abrir aqui para o Carlos. Carlos, pode falar, já está aberto. Oi, está ouvindo? Sim. Bom, obrigado pelas apresentações, muito boas. Eu tenho uma pergunta exatamente na linha do que o Gustavo fez, de que eu não entendi direito o primeiro gráfico, deve ser falha minha, de que para você atingir imunidade de rebanho, lá 70%, bom, faz uma enorme diferença se você for chegar a 70% num mês ou em 5 anos, para a demanda do sistema. Então, não entendi como é que não tem ali uma dimensão temporal. Aí a outra, quer dizer, é uma observação, quem mora no Rio, como eu, lockdown aqui parece a desmoralização final do setor público. É impossível fazer lockdown no Rio,
de verdade. Não tem como verificar. Você vê, os carros da polícia são o primeiro a não ter ninguém de máscara. Então, isso é só uma observação sobre vamos dizer, a nossa incompetência social para poder combater o vírus. Mas a primeira, eu gostaria de entender aquele 70% para a dimensão temporal daquilo ali. Bater 70% em 5 anos é uma coisa, 21% como Nova York em 2 meses me parece outra. Obrigado. Deixa eu só conectar uma outra pergunta antes de passar para vocês. Até usando o caso de Nova York, se você olhar as informações sobre hospitalização, que já tem caído de maneira muito consistente, me parece que a restrição da capacidade hospitalar de Nova York já não é uma restrição, já não é uma restrição ativa já há algum tempo. Aí me parece que a preocupação ali tem muito mais a ver com a taxa de mortalidade do que com o sistema. E se isso for verdade, talvez essa recuperação e as políticas de isolamento no mundo desenvolvido possam se alongar ainda por um tempo mais longo. Vou fazer uma rodada de comentários e respostas, depois a gente pega mais um pouco, porque a gente já está chegando ao final da nossa sessão aqui. Vai, Ruth. Eu começo? Vou lá, então. Começando aqui, respondendo Gustavo. Prazer, Gustavo. Seria melhor se fosse presencial, né? Estaria aí na Gávea com vocês, conversando sobre isso. Com relação a como se comporta em densidade, acho que, por enquanto, eu não vi nada muito claro sobre isso. Vou buscar saber, mas, enfim, não vi nenhuma evidência consistente sobre isso até agora. Mas a preocupação aqui no Brasil, em particular, a interiorização. Na verdade, a falta de densidade é correlacionada com a escassez ainda maior de recursos, né? Então, existem macro-regiões sem leito de UTI. Quando a gente vai para regiões de saúde, agrupamentos de 450 agrupamentos de municípios, de regiões no Brasil, sobe ainda mais, né? Então, existem vários lugares que você não tem a menor possibilidade de acessar qualquer recurso hospitalar de mais alta complexidade, né? Então, por mais que a densidade possa ser mais baixa. Então, essa correlação, eu não consigo te responder com precisão sobre impacto de densidade, mas essa correlação eventualmente contribui para eventualmente aumentar a preocupação. Então, a gente pode ter grupos de municípios inteiros que vão ter que recorrer, com certeza, ao polo de uma região de saúde ou mesmo a capital do estado, que já vai estar lotada. Então, como se a margem de manobra pelo lado da oferta nesses lugares fosse praticamente zero. Então, essas coisas são correlacionadas. Acho que eu não agregaria nenhum otimismo por aí, não. Mas, enfim, espero que a gente tenha margem para otimismo aí, sim. Com relação a Nova York, esse dado, na verdade, veio de testes no começo de abril, se não me engano, testes feitos em supermercados, em locais, testes moleculares, e aí foi possível medir uma taxa de ataque populacional da doença. As estimativas, algumas simulações, como desse paper que eu mostrei, saiu no NBR agora, meio que cravam em 20% no começo de abril, e segundo eles já está chegando a 30% agora, na virada de abril para maio. Tá? Então, mas aí vem de simulação. Mas o dado original de 20 e poucos % vem de teste mesmo. Tá? Com relação à pergunta do Carlos, bem rapidamente, só para explicar aquele gráfico, aquilo, de fato, Carlos, aquilo no espaço de 6 meses. Tá? Então, a gente travou um cenário e o nosso cálculo de leito, na verdade, leito dia. Né? Então, a gente pega estoque de leitos, multiplica por 180 dias, né? E se pergunta, não, se esse contingente de pessoas forem infectadas e se distribuírem igualmente, né, no acesso ao longo de 6 meses, o que acontece? Tá? Se essa curva for de 3 meses, se a coisa se concentrar em 3 meses, o resultado é muito pior. Tá? E, obviamente, se for para 5 anos, eventualmente vai até cabe no sistema.
Tá? Então, o que a gente apresentou foi um cenário, um benchmark aí, que é de 6 meses, que na verdade é conservador. Tá? Então, pode ser ainda pior a situação. Com relação a lockdown, de fato, mas a gente tem que se inspirar em alguns lugares que, enfim, a Suécia é sempre inspirador, mas acho que não serve como exemplo para o Rio. Mas a Suécia, as restrições não foram tão severas, né? O país continuou funcionando, mas por outro lado teve um trust da população do governo e um comportamento absolutamente alinhado com o que se espera com relação ao risco da doença. Não sei o que esperar do Rio, não sei o que esperar do Brasil inteiro, na verdade. Tá? Com relação a Nova York, Juliano, você que perguntou de Nova York. Era só o caso de se você acha que ali a restrição de Nova York, porque me parece que a restrição ali já não é o sistema de saúde, talvez esteja motivando o como a alongar as medidas, talvez seja a preocupação com a expansão da doença em si, né, e a mortalidade associada mais do que no sistema. Né? Sim, você concordo. Com isso? Mas, eventualmente, se soltar, o segundo pico pode ser mais alto. Né, porque ainda não cobriu o suficiente. Né? A menos que aquele artigo lá dos ingleses esteja certo. Tá? Eu ouvi uma estimativa um pouquinho mais recente em Nova York, em torno de 15, pessoal de Harvard, e um número semelhante em Londres. E com relação a esse texto que eu vi mencionado na coluna do Reinach, no Estadão, aí eu fui atrás também. Ele depende de uma estratégia que diferencia entre os vulneráveis e não vulneráveis, que no nosso caso realmente é muito difícil. Tem uma vulnerabilidade que nós podemos afetar melhor, as outras são quase que um dado, né, a curto prazo, mas que é uma vulnerabilidade, entre aspas, comportamental. Daí a importância de campanhas. E se for possível eliminar aglomerações, perdão, eu acho que isso pode ter um impacto. Agora, eu acho improvável, eu não olhei essa aritmética, que você possa ter imunidade com 20%. Mas se cair um pouco já ajuda. Mas só que eu não sei o que você acha, Rudy. Eu acho que a gente não vai. Eu espero que não se chegue à imunidade aqui. Que antes disso chegue a vacina. No fundo, essa estratégia toda de achatamento, não só ela contribui para evitar mortes, óbitos, em função da falta de leito, de equipamento, de gente, de profissionais de saúde, mas também para ganhar tempo. Se der para ganhar tempo, tá bom. Supondo que aparece uma vacina por aí em 18 meses, sei lá, 12 a 18 meses, já resolve também. Sobre máscaras, eu não entrei na hora, mas tem uma comparaçãozinha meio rasteira entre Coreia e Espanha. Os asiáticos usam muito, estão acostumados a usar máscara. Não sei se é causal, mas também não custa tentar. Essa aí eu acho que é barata. Então, por via das dúvidas, eu tentaria tudo essa altura do jogo, tudo. Por que não? Né? Bem, tá ótimo, pessoal. A gente já está chegando já ao final aqui, já estouramos o nosso tempo. Queria mais uma vez agradecer muitíssimo o Armínio e o Rudy pela excelente discussão. É um tema difícil, cheio de incertezas e muito dramático, mas acho que a discussão foi bastante boa. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Semana que vem falaremos de mercado de trabalho com o Gustavo Gonzaga e o Gabriel Liceia. Tá bom? Boa noite a todos aí. Estejam seguros. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.